mais uma vez para nós adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, né? Aproveitando os momentos que estou de folga da universidade para estar na casa do Senhor louvando e adorando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo nosso louvor. Louvado seja Deus. O Senhor está presente na casa, a gente já ouviu Ele falar através da sua palavra e também através dos louvores. Quem está atento à voz do Senhor sabe que o Senhor, Ele se movimenta neste lugar. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias para nós ler alguns versículos para a nossa meditação. Na segunda carta que escreveu Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 7. A igreja achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, ele está escrevendo a segunda carta, a carta universal, e ele exorta aqueles que têm acesso a essa carta, que vai ler essa carta. Louvado seja Deus, aos crentes da Ásia, e ele exorta sobre ou acerca da vinda do Senhor Jesus. Provavelmente ele escreveu essa carta no primeiro século, entre 66 a 68 depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente lê as cartas de Pedro, a gente vê ele exaltando-nos ao arrependimento, à santidade, à vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que o mundo de então, ou o mundo antigo, o Senhor destruiu, louvado seja Deus, com água. Mas antes de Deus o destruir, Ele avisou o povo. Aleluia. Provavelmente, Noé passou cerca de 100 a 120 anos preparando aquela arca. Se você fazer um cálculo, era tempo suficiente
para a humanidade se arrepender. Mas a humanidade não deu crédito no que Noé acreditava. Louvado seja Deus, não deram crédito à palavra de Deus. E de repente a destruição veio sobre a terra e só quem escapou foi quem deu crédito à palavra de Deus. Aí Pedro está escrevendo pela mesma palavra, aleluia, os céus e a terra que hoje se reserva é para o fogo, aleluia. Deus, quando Noé ele sai da arca, aleluia, ele faz uma aliança com Noé, e ele diz a Noé que não destruiria mais a terra com fogo ou com água, mas sim com fogo. E ele faz uma aliança com Noé, aleluia. E na aliança tem um símbolo, e ele apresenta no céu. Louvado seja Deus, que é o arco-íris, aleluia, mostrando que Deus não destruiria mais a nação, o mundo com água. Mas Pedro está escrevendo aqui, dizendo, aleluia, que ele agora vai destruir é com fogo. E não é só a terra, irmãos, os céus que se reserva hoje, e os tesouros da terra se desfarão ardendo em fogo. Louvado seja Deus. Então esta terra, irmão, vai pegar fogo, aleluia, vai ser destruído, não vai ficar nada em pé, aleluia, louvado seja Deus. Deus avisando a humanidade já faz mais de 2000 anos, aleluia. Se 120 anos era tempo demais ou tempo suficiente para a humanidade se arrepender e se converter e acreditar na palavra de Deus, imagina agora, irmão, 2000 anos já se passaram, será que não é tempo suficiente? Louvado seja Deus. E a palavra, a mesma palavra, continua avisando a humanidade. Deus vai destruir o mundo com fogo. Louvado seja Deus. Os ímpios, os incrédulos, que não acreditam, que não acreditaram, ou que não aceitaram Jesus, vão perecer, aleluia. Mas não é falta de aviso, aleluia, porque o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos mostrando o que vai acontecer daqui para frente. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Pedro escreve no versículo 13 do capítulo 3 da sua segunda carta, que nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Louvado seja Deus, aleluia. Esta é a esperança, é o escape que o Senhor nos proporcionou, aleluia. Então aqueles que estão em Cristo Jesus, está resguardado da destruição que está para vir sobre este mundo. Louvado seja Deus. E se você está achando que isso está muito longe, não está não, irmãos, aleluia, está perto. Louvado seja Deus. Então ele exalta que nós vivemos em santidade, em arrependimento, louvado seja Deus, se arrependa dos seus maus caminhos e se converta ao Senhor para que os nossos pecados sejam perdoados. Louvado seja Deus. Nós vamos para a carta ou para o livro de Apocalipse e você vê o desenrolar das coisas que não são muito boas. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse, nós deparamos com um homem chamado João na ilha de Patmos, ao qual ele foi levado para aquela ilha por amor à palavra, aleluia, porque ele temia a Deus e guardava a sua palavra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz
em Apocalipse capítulo 4, que João está na ilha de Patmos, quando ele vê uma voz do céu, como voz de trombeta, convidando a João a subir para mostrar as coisas que depois desta hão de acontecer. Aleluia. Antes destas, depois destas de qual? Aleluia, ele está falando, irmãos, o Senhor, ele se manifesta a João no capítulo 1 de Apocalipse, e ele está falando para a igreja, você vai até o capítulo 3 de Apocalipse, ele está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse, não fala mais de igreja. Aleluia. A igreja não está mais no capítulo 4. Aleluia. Por isso que eles, depois destas coisas, sobe que eu vou mostrar o que vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, o nosso Deus e poderoso, Ele nos proporcionou o nosso escape, como Ele proveu o escape para Noé e a sua família. Louvado seja Deus, Ele proveu para nós o escape para a nossa salvação, na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, os céus vão se desfazer, essa terra vai passar, louvado seja Deus. E a gente, quando vai ver João, quando ele é arrebatado aos céus, ele começa a ver coisas, Deus começa a revelar coisas a João, e a ordem que ele recebe é para escrever todas elas. Escreve o que tu vês. Louvado seja Deus, porque o tempo está cumprido. Aleluia. E ele começa a escrever, só que quando ele começa a observar, ele vê um livro, o livro está selado, com 7 selos, ninguém tem o poder de pegar e nem olhar para aquele livro, aleluia, mas ele no meio dos anciões, e no meio dos animais viventes que ele está vendo, existe aleluia, um cordeiro, como foi morto, aleluia, e João está chorando, mas o anjo chega para João e diz, não chora João, porque aquele que foi morto e reviveu e está aqui, é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando, aleluia, o cordeiro pega o livro e começa a desatar os selos, João está chorando para que aquele livro seja desatado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando o cordeiro pega o livro e começa a desatar o primeiro selo, aleluia, e os selos vão sendo desenrolados, aleluia, João começa a ver coisas, irmãos, que é para tremer nas bases, aleluia. Penso eu que quando ele viu aquele livro selado sendo aberto, aquele selo, ele dizia, era melhor ele ter ficado fechado. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando começa a abrir os selos, irmão, é só juízo sobre a terra. Aleluia. É só destruição sobre a terra. Aleluia. Começa com os cavaleiros, e os cavaleiros, aqueles cavalos, é para tirar a paz da terra, vem manifestar a violência, louvado seja Deus. Depois, o 7º selo, aleluia, vem as 7 trombetas, depois das 7 trombetas, 7 taças, aleluia, da ira do cordeiro sobre o reino do anticristo, que estará reinando sobre a terra, louvado seja Deus. Então é uma destruição em massa, irmão, o mundo vai sofrer, a terra vai gemer, aleluia. A Bíblia diz que a terra vai cambalear como bêbado, aleluia. O povo vai desejar a morte de tanto sofrimento e não vai encontrar, louvado seja Deus. Mas nós, aleluia, que
temos a esperança de vida eterna. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aleluia, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Esta é a nossa esperança. O céu de glória está nos aguardando, o Senhor está nos esperando. Então, igreja, se prepara. Igreja, não é hora de se embaraçar com o negócio desta vida, não é hora de olhar para trás, não é hora de olhar para um lado, para o outro, mas é hora de olhar para o céu, olhar para o céu, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus continue nos